Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal Seu Direito no Agro aqui na Rocha Mazo no YouTube. Mais um conteúdo hoje preparado exclusivamente para você, produtor, produtora rural, nossos inscritos aqui no canal, quem gosta de agronegócio, quem está passando e vendo esse vídeo, espero que goste. E é um assunto extremamente relevante que eu e o Pedro que está aqui comigo, Pedro Avelino, ele que prepara as apresentações aqui, cada vez mais chiques, como você vai ver. Então, hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante, que é uma pedida, inclusive, né, Pedro, dos nossos ouvintes, aí, dos nossos inscritos, que é extremamente relevante para a boa má sorte do produtor, que define lucro, define prejuízo, define boa produtividade, que é o tema fertilizantes e defensivos agrícolas. A conta que define o lucro do produtor rural. Então, nós vamos falar um contexto, você vai ver aqui e vai entender, ao final, como é que isso funciona no Brasil em linhas gerais. Mas antes de entrar propriamente no vídeo, eu gostaria de pedir para você que está aqui nos ouvindo, se ainda não é inscrito no canal, se inscrever, deixar o seu joinha, o seu like, fazer o seu comentário, compartilhar o vídeo e ativar o sininho para você receber os nossos conteúdos. Este quadro, Seu Direito no Agro, ele vai ao ar toda quarta e toda sexta para você ficar por dentro do que está acontecendo no agronegócio no Brasil e no mundo. Então, vou pedir para o Pedro seguir aqui. Nós vamos primeiro, como nós criamos aqui como padrão, nós vamos trazer as fontes de dados, as referências usadas. Vocês podem ver aí que o que não falta é referência em portais extremamente confiáveis, Embrapa, Portal do Agro, CNA, CPEA, Forbes, Globo Rural, CNA Brasil, IBGE, enfim, nós vamos buscar fontes confiáveis, não buscamos qualquer tipo de fonte em grupo, etc. Nós checamos as fontes, checamos os dados, cruzamos os dados para ver se eles são confiáveis, para trazer para você e para ter credibilidade, para que você possa efetivamente deste vídeo comentar e conversar com seus amigos sobre o assunto, ok? Beleza? Então vamos lá, o sumário aqui, os tópicos, o que você vai ver nesse vídeo para ver se te interessa, eu espero que sim, que você curta e fique até o final. Então, o que são agroinsumos? Né? Um contexto. Primeiro, antes de falar de fertilizante defensivo, nós temos que falar de agroinsumo. Defensivo e fertilizante são uma categoria, uma espécie de agroinsumo. Objetivo do vídeo: onde o Brasil está no mundo no consumo de insumos, agroinsumos especificamente, fertilizantes e defensivos. Quais são as culturas mais relevantes, as 10 maiores culturas nos últimos 10 anos no uso de insumos? De onde vêm os insumos? Qual a origem, o volume, os valores, de onde a gente compra, qual o impacto disso, né? Qual o custo desses insumos? Por que eles subiram tanto? Por que isso efetivamente está pressionando o agronegócio? O peso dos insumos no custo de cada uma das culturas, você vai poder ter um panorama também. Instabilidade nas entregas, compras nas últimas safras. O que está acontecendo em nível de geopolítica, de logística, de entrega desses produtos? As dores das revendas, né? O que efetivamente está acontecendo com as revendas de fertilizantes? Estão as revendas num bom momento? Estão atravessando dificuldades? Qual o panorama, né? Recuperações judiciais no setor de insumos e seus efeitos. Qual o impacto dessas recuperações judiciais, como a gente já falou em outro vídeo, no crédito e na credibilidade do setor do agronegócio no Brasil? E as perspectivas, o que esperar do produtor e das cadeias, em linhas gerais, uma sugestão. Então, esse é o escopo do vídeo, vamos passar para ele propriamente dito. Fica com a gente até o final, tá? Então, você pode ver aqui, o Pedro colocou, o que são agroinsumos, né? Então, todos os produtos, serviços e equipamentos necessários para viabilizar e aprimorar a produção agropecuária, desde a nutrição e proteção das plantas e animais até o processamento e distribuição dos produtos finais. Então, os fertilizantes e defensivos entram nesta parte, nutrição e proteção das plantas e animais. Atuam com fatores de produção, matérias-primas e incluem os itens como fertilizantes, defensivos, sementes, mas incluem também máquinas, implementos, equipamentos e até produtos biológicos e tecnológicos, contribuindo para o aumento da produtividade e a qualidade das colheitas e criações. Ou seja, tudo aquilo que está envolvido no antes, no dentro e no pós-porteira são agroinsumos,
Podemos colocar aqui também o crédito, o custeio, a liberação, mão de obra, enfim, tudo aquilo que é colocado na prática mesmo para tirar uma lavoura do chão, tirar uma criação, conduzir e ter o produto final. Aquilo que é usado é agroinsumo. E a função é melhorar a fertilidade do solo, a saúde das plantas, reduzir as perdas por pragas, doenças e condições adversas, otimizar o uso dos recursos naturais, potencializar a qualidade dos produtos, tornando-os mais competitivos no mercado. Então, veja só, a aplicação correta, adequada, pensada, organizada de agroinsumos nas produções é muito importante para definir se o produtor tem ou não lucro e qual o impacto disso. Por isso que o tema é tão relevante e nós vamos falar um pouquinho mais disso. Então, nós podemos definir os agroinsumos em 3 linhas, 3 pilares, grosso modo, mais amplos para a gente analisar. Então, os primeiros são os químicos, né? Que são os fertilizantes, que é para nutrição e melhora da qualidade do solo, como nitrogênio, fósforo, potássio, por exemplo, e outras moléculas que são colocadas no solo para fertilizar, aumentar a produtividade. E os defensivos, que são aqueles que protegem as plantas e os animais de pragas, doenças e plantas daninhas, incluindo inseticidas, herbicidas, fungicidas e todas as variantes, podendo ser, nesta categoria também, nós temos outros produtos de controle. Então, tudo que for químico e for para fertilizar ou defender a lavoura é colocado como um agroinsumo químico. Segundo pilar, os biológicos, que são os bioinsumos, aqueles que vêm da própria natureza. São agentes da natureza agindo na natureza para melhorar a produção. Então, nós temos aqui os inoculantes, biofertilizantes, agentes de controle biológico e os bioestimulantes, né? Então, cada um na sua vertente, eu não vou ficar lendo tudo aqui, mas os inoculantes são produtos que contêm micro-organismos vivos que auxiliam as plantas na fixação do nitrogênio e absorção de nutrientes, comida para a planta. Biofertilizantes melhoram as propriedades físicas e químicas do solo, melhorando a produtividade. Agentes de controle biológico, a mesma coisa dos defensivos, só que esses são orgânicos. E os bioestimulantes são aqueles que fazem com o desenvolvimento dessas plantas de forma mais adequada. E também na pecuária, né, na agri-silvicultura, né, que coloca pecuária, suinicultura, piscicultura, extrativismo, as plantações, a agricultura, tudo que for biológico e aplicado é um insumo desta categoria. E, por fim, os mecânicos, né, que é o terceiro pilar, que são maquinária agrícola, os implementos agrícolas e as tecnologias e inovações aplicadas diretamente ao campo. É aquilo que faz o movimento e aquilo que faz a análise de dados, a tecnologia, as inovações, as melhorias. Esses são os agroinsumos mecânicos utilizados nas culturas agropecuárias. Correto? Então, você já se situou, já viu o que é agroinsumo, quais são as suas espécies, e agora nós vamos para o objetivo do vídeo, que é onde o Brasil está no mundo no consumo de agroinsumos, especialmente fertilizantes e defensivos agrícolas, que é o eixo central, o core, o centro, o núcleo deste vídeo. Então, fertilizantes. O Brasil é responsável por cerca de 8% do consumo global de fertilizantes, ocupando a 4ª posição, atrás apenas de China, Índia e Estados Unidos. Veja só, China, segunda maior economia do mundo, segunda maior população do mundo. Índia, maior população do mundo, um dos maiores países em extensão territorial. Estados Unidos, a maior potência do mundo. Então, nós estamos em 4º lugar, nossa posição é destacada. Por quê? Porque o nosso agronegócio é destacado em nível mundial. Soja, milho e cana-de-açúcar respondem por mais de 73% dos fertilizantes no país. Então, veja como 2 grãos, commodity, e a nossa cana que produz açúcar, commodity, e o nosso etanol também são responsáveis por quase 1/4 do consumo de fertilizantes no Brasil, e esse é um dado que é do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Um dado extremamente confiável. Podemos passar para o próximo, Pedro? Então,
O uso de fertilizantes em abundância mostra que o país vem crescendo em produção, produtividade e uso adequado dos produtos. Porque conforme a produção avança, nós precisamos analisar e você vai ver se a área plantada está aumentando. E no Brasil, a área plantada está aumentando, mas a produtividade também. Isso quer dizer que os produtos são aplicados de forma cada vez mais eficiente. Por quê? Os produtos são muito caros e a sua aplicação deve ser cada vez mais assertiva para que o produtor tenha êxito e efetivamente consiga fechar a sua conta. E como você pode imaginar, se você é produtor ou produtora rural, você já sabe, essa equação de fechar a conta da agroindústria, da agropecuária, do agronegócio, ela é muito tênue, ela é muito no fio, né, no fio do bigode, ali no ajuste fino, porque um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, o lucro se transforma em prejuízo e a gente sabe muito bem disso. Então, veja só, a aplicação de agroinsumos ela tem que ser eficiente cada vez mais. Número 2, defensivos agrícolas. Eu não gosto da palavra, mas eu vou usar para, de repente, te situar, porque ela é usada no Brasil. Eu já falei isso em mais de um vídeo, inclusive eu fiz um vídeo falando só sobre isso. Está aqui no YouTube e também está no TikTok, né? Isso. Dizendo, será que nós envenenamos a nossa produção? E lá eu falo sobre agrotóxicos, né? Agrotóxicos é uma palavra que só existe no Brasil. Não é usada em nenhum lugar. Então, são defensivos agrícolas. E o país é um dos maiores mercados do mundo. Em 2024, a área tratada com defensivos cresceu quase 10%, 9,2%, e o volume em 8,5%, com a soja liderando as aplicações, porque é a maior cultura de commodity do Brasil. Então, o Brasil é o líder mundial de consumo de defensivos, superando países como Estados Unidos e China. Veja que nos fertilizantes nós somos o quarto, mas nos defensivos nós somos o primeiro. Então, isso aqui tem uma questão aqui que eu queria que você ficasse bem ligado nisso aqui, que isso é importante, tá? Ligado, ligada, você que está aí, tá? A intensidade da aplicação de defensivos por hectares é a mais alta do mundo no Brasil. Segundo a FAO, que é uma organização das Nações Unidas de Alimentação e Agricultura, o Brasil usou 10,9 quilos de agrotóxico, veja só, a palavra está aqui porque veio da FAO, né, nós não quisemos mexer na fonte, para cada hectare. Os Estados Unidos usou 2,85 quilos e a China 1,9 quilos por hectare. Olha como é diferente o número. Será que tem um motivo? Acompanha aí porque tem, tá? Dentre os motivos mais relevantes está o clima. Em países com clima temperado, como Estados Unidos, China, o inverno é muito mais rigoroso. E o inverno ele é praticamente um defensivo agrícola, Pedro. Ele funciona como um defensivo. Ele vai lá e mata tudo. O inverno, neve, temperaturas muito baixas, mata qualquer tipo de micro-organismo. Então, isso já é um controle de praga natural. E quebra o seu ciclo. Já no Brasil, que é um clima temperado, quente e úmido, ou seja, em grandes regiões do país, centro-oeste, norte, nordeste, o inverno praticamente não existe. Então, as temperaturas são muito altas e há muita umidade, favorecendo o desenvolvimento de pragas, doenças e plantas daninhas, sendo necessário um uso maior de defensivos agrícolas. Então, aqui já tem um motivo de localização, de clima, de posição do país no globo, que já implica ter mais. Nós não temos invernos rigorosos na maior parte da nação. Então, isso é um fator determinante para esse número. Mas você vai ver que não é só isso, tá? E aí, diante disso, eu gostaria de fazer um questionamento aqui para você, tá? O que isso quer dizer? Somos um país que envenena a sua produção, que não temos controle no uso de agrotóxicos? Vou dar uma paradinha aqui, pensa comigo. Somos um país que envenena a produção? Somos um país que não tem controle no uso de defensivos agrícolas, aqui agrotóxicos, para chamar a atenção? Eu acho que você deve ter a sua resposta na cabeça. Eu gostaria que você desse a sua resposta. Eu vou passar agora e vou dar a minha. Pedro, pode colocar. Aqui nós entendemos que não, e nós vamos efetivamente sustentar o nosso argumento. Nós não queremos ser os donos da verdade, mas aqui nós vamos sustentar os nossos argumentos com dados verdadeiros, empíricos, aquilo que é possível você aferir. Porque aí você pode dizer, mas Bruno, como que você está dizendo isso? Olha, eu estou dizendo isso com base nessa fonte, nessa fonte, nessa fonte. Ah, mas eu não concordo. Ok, eu defendo o seu o direito de discordar de mim e nós vamos questionar isso e vamos conversar, né, Pedro, pro resto da vida. Vamos ficar debatendo, porque é muito bom debater isso.
Isso ajuda no crescimento da nação. Só que nós temos o nosso fundamento. E eu gostaria de ouvir o seu, de repente, se você discordar de mim, eu gostaria que você deixasse aqui e nós vamos conversar sobre isso, beleza? Até gostaria muito que você fizesse. Se a sua opinião é como a minha, veja se os meus argumentos são iguais aos seus e se não são, me dê os seus para que eu possa ter mais conhecimento ainda. E se for contrária, você deixa aqui porque que é e a gente vai ver. Vamos ver se você consegue me convencer e de repente eu posso tentar te convencer e a gente juntos crescemos, estudamos e melhoramos, correto? Então, podemos passar para o próximo, que aí começo a responder. Mas eu, antes de falar aqui sobre isso, eu gostaria de fazer um gancho. Aqui nós fizemos uma análise, tá? Essa apresentação ela já estava praticamente pronta e hoje pela manhã eu estava estudando, eu tive aula ontem na pós-graduação, nós fizemos um trabalho e aí hoje pela manhã, bem de manhãzinha, eram umas 7 da manhã, eu estava estudando e eu me deparei com uma matéria que fala sobre esse assunto e traz uma análise extremamente pontuada. E eu vou trazer essa análise antes do fechamento do vídeo, lá no final, para não quebrar aqui, porque a gente teria que mudar toda a apresentação. E eu e o Pedro achamos melhor trazer aqui as nossas análises que nós fizemos e também trazer essa matéria, né, Pedro, para embasar aquilo que a gente está falando aqui, tá? Então, antes de concluir o vídeo, a gente fala. Isso. Então, fica ligado aí que nós vamos colocar essa matéria lá com o link, você pode ir lá e ver e tudo mais, tá? Então, não somos um país que envenena a produção de alimentos. Se somos os maiores consumidores de defensivos agrícolas, quer dizer que temos muitas áreas de produção de diversas culturas, o que não é uma novidade. Mas o que faz com que sejamos o líder mundial de consumo de defensivos é porque temos condições climáticas favoráveis que proporcionam termos em várias culturas mais de uma safra por ano, como no caso da soja, milho e algodão, podendo chegar a 3 safras, como no caso do milho. Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Roraima, é possível ter 3 safras de milho. Nesses outros países, é uma safra por ano e nada mais. Porque, como eu disse, o clima não permite, tá? A ressalva que fica são para áreas invadidas, áreas na mão de grileiros, poceiros, produtores inescrupulosos que não seguem as regras. Mas no agronegócio brasileiro isso não é a regra, tá? Isso é uma exceção. Se você está ouvindo por aí, nos portais, nos canais, nos grupos, tem muita gente que critica o agronegócio brasileiro por puro desconhecimento. Isso eu posso te afirmar. Temos muito a evoluir, mas nós somos um dos negócios agropecuários mais sustentáveis do mundo, se não o mais sustentável no que se refere à proteção ambiental. Só que nós sofremos com grilagem de terras, nós sofremos com aproveitadores, nós sofremos com mineração irregular, desmatamento irregular, mas naquilo que está dentro da lei, nós somos exemplos para o mundo. Então, o agronegócio brasileiro não é um envenenador dos biomas e essa narrativa precisa ser desconstruída, porque nós temos o nosso maior valor é o nosso agronegócio. Então, nós temos um agro coerente, sólido e que, em sua grande maioria, cumpre as regras das leis e os regulamentos no uso de fertilizantes e defensivos agrícolas. Se você não sabe, no Brasil nós temos o programa de descarte correto das embalagens de defensivos e fertilizantes. Todo produtor que compra fertilizante defensivo, que vem numa embalagem plástica, ele é obrigado, a partir do momento que ele compra, usa, ele tem que devolver essas embalagens de forma adequada. O descarte é monitorado, ele tem que fazer essa devolução. E essas embalagens são encaminhadas para um centro de triagem e são todas, praticamente, são 98%, se não me engano, todas recicladas. Então, nós somos um exemplo para o mundo, Pedro. Não sei se você sabia disso, mas nós somos um exemplo para o mundo na cadeia das embalagens de fertilizantes e defensivos agrícolas. E isso mostra o nosso compromisso com a sustentabilidade. Então, já fizemos a nossa análise, já fizemos o nosso posicionamento, já demos os argumentos e agora eu vou chamar a atenção para alguns gráficos, tá? Que nós vamos passar meio rápido para o vídeo não ficar muito longo também, tá? Quais os agrotóxicos mais usados? Defensivos. Inseticidas, fungicidas e bactericidas, herbicidas, né? Ervas daninhas e outros, 7%. Você vê aqui que a fonte é a FAO 2021, a última atualização disso é de 2022, mas não mudou esses percentuais. No Brasil, conforme o Sindiveg, que é o Sindicato
dos vendedores de defensivos, essa proporção se mantém semelhante. Tá? Aquele lá é um dado mundial, esse aqui é um dado de 2023 no Brasil. Então, veja como é muito similar, muda muito pouco de um gráfico para o outro. No próximo slide, você vai ver quais são os ingredientes ativos mais utilizados no Brasil. Glifosato, que é o famoso Roundup, mata-mato, 32%. Existem em vários lugares, na Europa e no Brasil também, uma cruzada contra o glifosato. Existem alguns lugares que foi proibido. No Ceará e algumas outras localidades, leis municipais proibiram o uso de glifosato por drones e aviões de pulverização. Está uma disputa quanto a isso aí. Os outros, nas suas proporções, estão aqui na figura. Nós vamos ficar lendo um por um, né, para não ficar maçante, mas a nossa fonte é o próprio IBAMA, tá? Então, isso é um monitoramento brasileiro. Então, veja só o que é usado, como é usado, o seu volume, quais são os produtos mais usados. No Brasil, você acabou de ver e conferir em fontes extremamente confiáveis. Mas vamos lá. Quais são as culturas mais relevantes no uso de insumos nas 10 maiores culturas nos últimos 10 anos? Então, você pode ver aqui, né, no nosso slide, que dados de 2024, do ano passado, nada mais atual, mostram os 10 maiores, né? Começa com soja, milho, algodão, pastagem, cana, trigo, feijão, arroz, café, citros, batatas, cebolas e frutas e outros que conjuntamente 1%, né? O que efetivamente a gente tem que observar aqui? Cada vez mais a tecnologia vem melhorando a aplicação e a produtividade e a assertividade dessas aplicações. Isso é um dado relevante. Por outro lado, existem culturas que não são responsáveis por muito maiores consumos em quantidade, mas que ocupam áreas menores no Brasil, mas consomem as maiores quantidades de produtos por área plantada. Tomate. Todo mundo sabe, quando vai comer tomate, né, Pedro? Precisa lavar o tomate com bucha e sabão, porque tem muito agrotóxico, né? Essa é uma crendice popular. A avó fala isso, a mãe fala isso. Eu falo, não é que nem na nossa época, eu pegava o tomate no fundo do quintal. Você tem que lavar o tomate. Mesma coisa com a batata. Na hora de descascar a laranja, descasca a laranja até tirar aquela parte branca, para tirar o agrotóxico. Parte é verdade, parte não é. Mas veja só, tomate, batata, citros, algodão e café são os que mais concentram por área plantada. Então, esse é um dado também interessante para você saber, tá? Então, viu quais são as produções maiores e as concentrações maiores. Mas de onde vêm os insumos, né? Esses agroinsumos de origem química? Qual é a origem e o seu volume, né? E os valores, né? Então, o Brasil é extremamente dependente de importação desses produtos. Nós produzimos muito poucos aqui, tá, em volume. Então, nós trazemos isso muito de fora, especialmente da Rússia, da China e do Canadá. Você está vendo aqui, Rússia, aproximadamente de 28% a 36% das compras, depende do período. China, 21%. Canadá, 13%. Esses valores, e você pode ver aí que os russos são os mais vendidos. Então, veja só de onde vem, né? A maioria vem da Rússia. O que está acontecendo na Rússia, Pedro? Guerra com a Ucrânia. Ucrânia é um grande celeiro de grãos, Rússia, um dos maiores exportadores de fertilizantes do mundo. Você já consegue identificar aqui por que subiu o preço? Já dando um spoiler do que vem por aí? Se a gente importa da Rússia, a Rússia está em guerra, está com embargo. O Brasil também tem que comprar, às vezes, por debaixo do pano. A Rússia está fora do SWIFT. Como é que paga esse produto? Veja como isso impacta diretamente o agronegócio brasileiro, tá? Isso eu estou falando em fertilizante, aquele que você coloca na terra para brotar. Já em defensivos, aproximadamente 90% do que usamos é importado dos Estados Unidos, China, União Europeia e Índia, respondendo por 80% do montante. Só dos Estados Unidos a gente importa 18% dos defensivos. Olha só quanto a gente importa de defensivo, de quem a gente importa, né? Especialmente dos Estados Unidos, e o que demonstra nesses volumes que quando os americanos dizem que a balança comercial com o Brasil ela é negativa, ela não para em pé. Só nessa parte de agronegócio, eles vendem muito mais para nós do que nós propriamente vendemos para eles. E, no geral, o Brasil
compra mais dos americanos do que vende para eles. Então, é mais um dado importante para você ir formando a sua ideia, o seu entendimento de como esse setor do agronegócio é interconectado mundialmente e que aquilo que acontece lá na Rússia gera uma onda, bate na União Europeia, gera mais uma onda e chega aqui no Brasil, que gera mais uma onda e chega lá no Japão, e essa onda não para o tempo todo por conta dessa interconectividade, dessa globalização, tá? Então, isso é muito importante, você já ficou por dentro. Agora, afora isso que nós colocamos, vamos falar de custo. Por que eles subiram tanto? Nós acabamos de dar um spoiler, né? Choques geopolíticos. Ucrânia, Rússia, Egito, Irã, Israel, Palestina. Existem várias guerras no mundo. Isso sem falar dos conflitos que acontecem na África subsaariana, né? Então, ali toda hora tem guerra civil. Então, o tempo todo, algum lugar tem uma guerra e isso impacta. Só que essas guerras, especialmente da Rússia, do Irã e Israel, e também conflitos no Egito, na Síria, no Líbano, impactam. Porque impacta o petróleo, que impacta a produção de fertilizante defensivo, e isso, como eu disse, a onda em cadeia vem trazendo. Então, isso é importante. Câmbio, alta do dólar, dólar alto, aumenta o valor do produto, aumenta o frete, impacta o custo. Recomposição de preços de moléculas. Nós falamos lá atrás do glifosato, está tendo essa disputa. Então, pode, não pode fazer, fica essa apreensão, esse cenário de incerteza, alta do preço. A China, por conta disso, nas suas políticas ambientais, diminuiu a exportação de glifosato, aumentou o preço. Mudanças regulatórias e resistência, como eu disse agora, o caso do glifosato é emblemático. Então, esses fatores todos impactaram demais e continuam impactando no preço dos fertilizantes, que subiram muito. Então, alta do dólar, gargalos logísticos e globais, restrições de oferta, especialmente nitrogênio e fósforo, principais insumos, conforme aponta o Banco Itaú, no final do ano passado, continuam impactando e impacta o cenário ainda em 2025 e, na minha forma de enxergar, isso não vai mudar, vai entrar 2026 assim e nós vamos ainda ter um cenário de pressão nos preços por conta destas situações que nós acabamos de analisar, tá? Então, essas restrições de oferta por parte de grandes exportadores como a China limitam exportações e faz com que a gente tenha impacto. O que a China fez? Olha, eu vou dar uma estocada aqui porque eu estou vendo que o preço está muito, muito alto. Eu também não quero ficar refém, eu vou segurar e vou usar no meu mercado interno, pressionando o preço internacional. Então, veja como isso é interessante. E eu gostaria de trazer aqui um exemplo prático, porque isso você consegue ver, né? Então, onde eu fui buscar esse exemplo prático? No maior produtor de soja do Brasil, que é o estado do Mato Grosso, né? Aí eu fui lá no IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, para ver como é que estava o cenário de barter, né? De troca de produção por fertilizante, como é que estavam essas CPRs, como é que está sendo o cenário, né? Então, o IMEA destacou que a aquisição de fertilizantes para a safra 25-26 segue em ritmo lento, refletindo o alto custo da produção e a instabilidade das condições econômicas, tudo que a gente analisou antes, né? Apenas 38,4% dos produtores haviam comprado fertilizantes até fevereiro, porque precisa comprar antes, porque esse fertilizante tem que chegar no Brasil, ele tem que ser desembaraçado, ele tem que ser transportado, chegar na revenda, até chegar lá na lavoura, até chegar no produtor. Então, as compras são antecipadas. Então, nós estamos falando de fevereiro, nós estamos em setembro, são 7 meses. Então, olha, menos de 40% tinham comprado os seus fertilizantes, e índice significativamente inferior à média registrada nas últimas 5 safras. Olha como isso é relevante, né? Nós passamos a pandemia, viemos da pandemia, e mesmo assim, 5 anos depois, nós estamos enfrentando essa dificuldade, tá? E o que isso impacta de verdade, né? O custo da soja aumentou 4,5%, atingindo 7,43 mil por hectare. Nós fizemos um vídeo aqui, né, Pedro? Fizemos um exemplo de quanto custa para produzir a soja, quantas sacas precisa vender para cobrir o custo e o preço da soja. Nós chegamos na conclusão que se pagar juro, não fecha a conta. É da moratória, né? É o da moratória, nós fizemos isso. Se você tiver interesse, vai lá no vídeo da moratória da soja, você vai entender isso daqui. Eu não vou parar aqui nisso porque não é o objetivo, mas lá a gente explica como isso funciona.
Mas é interessante trazer isso porque os fertilizantes tiveram incremento de 7,6%, representando 1,86 mil por hectare. Veja só como isso é importante, praticamente 25%, 22%, tá? Do preço total. A relação de troca se tornou menos favorável, exigindo mais sacas de soja para adquirir insumos como MAP e KCL, que são siglas aí dos produtos, né? Queda no volume total importado de fosfatados, nitrogenados, potássicos, cenário que reflete a disponibilidade reduzida nos países de origem, ou seja, tem menos para vender, como Rússia, Egito e China. Veja, nós fizemos uma análise, trouxemos um caso real que se aplica e você efetivamente consegue fazer a conexão do que nós falamos lá do ponto de vista teórico, conjuntural, com a prática efetiva, tendo implicações diretas no custo interno. Por exemplo, o MAP, que é um produto, sofreu uma alta de 20%, alcançando em março 4.750 toneladas no Mato Grosso. Então, isso aqui são dados, você que é produtor, produtora, sabe, você que não é, são produtos que são aplicados ali, que tiveram alta, que impactam diretamente a produção e são necessários. Então, eu gostaria de chamar a atenção aqui para uma fala do presidente da AproSoja, que é a Associação dos Produtores de Soja do Mato Grosso. O produtor está sendo forçado a fazer escolhas difíceis. Com custos altos e crédito escasso, a tendência é cortar onde dá, e o fertilizante é um dos primeiros alvos. Mas isso tem um efeito em cadeia, menor investimento na lavoura, menor produtividade e, por fim, alimentos mais caros chegando à mesa da população. Olha que no fim do dia, tudo se trata do preço final, seja para a população brasileira, mercado interno, seja para a população estrangeira que vai comprar esse produto, né? Se o fertilizante, o defensivo, é mais caro, o produtor tem que optar. Eu não posso parar de produzir. O que ele faz? Ele tira o pé, ele põe menos. Diminui a produtividade. Diminui a produtividade, você tem menos produto. Tendo menos produto, o preço sobe. Isso é conta básica de economia aplicada. Então, não é o Bruno que está dizendo, não é o Pedro que está dizendo, é o presidente da AproSoja, que é uma das maiores associações de produtores do Brasil. Olha como isso é importante, tá? Ainda falando do peso do insumo nas culturas, né, na soja, né, porque a gente também não pode ficar mudando de cenário toda hora. Conforme dados da CNA, os fertilizantes, aproximadamente 32% do custo de operação, com defensivos, aproximadamente 24%. Então, 32% de fertilizante, 24% defensivo. Nós estamos falando aqui de 56% do custo. Sementes, 10%. Então, nós estamos falando de 66% do custo entre fertilizante, defensivo e semente. Máquinas, mão de obra e operações é o resto. Use esses coeficientes como referência visual comparativa e sinalize variações de ciclo. Olha só como a gente faz. A gente usa isso e faz com que isso você entenda, tá? E você pode pegar isso e ir lá na Conab, pegar as planilhas oficiais e verificar cada uma delas para cada uma das culturas. É interessante você entrar lá no site da Conab e verificar como isso funciona, tá? Então, dados de junho apontam que o poder de compra de fertilizantes pelos agricultores atingiu o menor nível em mais de 30 meses, ou seja, quase 3 anos, sendo uma conjuntura de queda de preço das commodities, como a gente já falou no outro vídeo, né? Que até deu uma confusão, nós falamos do aumento da produção. Nós estamos tendo a safra recorde, 350 milhões de toneladas, só que o preço está baixo, então caiu o preço, aumentou a produção, mas caiu o preço, tá? Alta nos custos dos adubos indicados pela consultoria Mosaic, que é uma das maiores do Brasil. Nesse setor, é uma grande empresa de defensivos. Eu entrei no site para ver como é que eles fazem, as análises que eles fazem, e essa análise conjuntural está lá também, caso você queira ter mais informações, o link está lá nas nossas fontes, tá? O setor tem um índice denominado IPCF, Índice de Poder de Compra de Fertilizantes. Quanto mais alto, menor o poder de compra do produtor. Entre os fertilizantes, os principais aumentos foram fosfato, superfosfato, cloreto de potássio e ureia. Além dos fertilizantes, o indicador é elaborado com base no preço da soja, milho, açúcar, etanol e algodão, ponderado pelo consumo de adubos. Então, agora, com essa realidade, se aproximando a safra de verão, que começou agora em setembro, com a chegada da primavera, a atenção aos preços deve ser redobrada. Então, quem não comprou lá em fevereiro, tiver que comprar preço de balcão agora, esperar chegar, pode ter a sua produção comprometida. Veja como
o agronegócio é interconectado, não dá para brincar, tá? Beleza? Agora vamos ver a instabilidade das entregas nas últimas safras. Também isso tem impactado, porque tem demorado para chegar, tem tido gargalos de porto, como eu falei, geopolítica, logística e tudo mais, né? 2022 e 2023 nós tivemos um choque global nos fertilizantes por atraso e encarecimento na Rússia, em Belarus é Bielorrússia. Lá nós tivemos problemas, encareceu. 2024 e 2025 teve uma normalização parcial, mas picos mensais de importação e reaceleração do preço mantém a tensão. Tá tendo uma regularidade melhor nas entregas, mas como eu disse antes no cenário, se efetivamente o preço está pressionado, se o produtor não sabe se compra, se investe, se não investe, há uma instabilidade e pode ser que isso se normalize ou não, nós vamos precisar observar. Guerra, sanções, fretes e reposição de estoque são fatores a se observar, tá? E como é que está no mercado brasileiro, né? Qual é o volume, né? Primeiro trimestre, nós tivemos um aumento de 9,1% em relação ao mesmo período de 2024, com 9,44 milhões de toneladas, segundo a Associação Nacional da Difusão de Adubos. Aumentou. Mas por que aumentou? Você acabou de ver que em 22, 23 nós tivemos instabilidade de entrega. Então, será que esse aumento é real ou ele foi só uma recolocação, um rearranjo do mercado? Fica essa pergunta. O Rabobank, agora um dos maiores bancos do mundo, projetou que as entregas de fertilizantes aos agricultores do Brasil terminaria 2025 com alta de 22% na comparação de 2024, alcançando um recorde de 46,6 milhões de toneladas. Também aqui é uma fonte lá da Mosaic, que está aqui o site, e caso o produtor postergue a decisão de compra, ele pode enfrentar atrasos na entrega, que vão se concentrar todos no segundo semestre. Pode ter fila de navio no porto, pode ter fila de caminhão no porto, pode ter uma série de fatores, pode ter greve de estivador, pode ter um monte de fator. Então, a previsibilidade no setor do agronegócio ela é muito importante, porque os ciclos de plantio eles são definidos pelo clima, pelas estações do ano, e isso é impossível de mudar, tá? Então, viu como o cenário... Nós começamos lá, quais são os insumos, os números dos defensivos, dos fertilizantes, por onde de onde vem, o que usa no Brasil, quais são as culturas que mais usam. Fizemos uma análise geral. Agora, é importante a gente ver como que tudo isso está impactando lá na revenda de insumo. Aquela cooperativa que vende, aquela empresa que vende, grande, pequena, média. Como que isso está acontecendo e o que está acontecendo, tá? Então, o que a gente trouxe aqui é o que o mercado chama de efeito tesoura, né? Está tendo um corte, está picotando o mercado. E nesse picotar do mercado, alguns vão ficar pelo caminho, né? Então, qual é a equação? Estoques comprados caros, né? Que estão lá no estoque com valor alto, porque agora, se houver uma baixa, como a gente vem vendo que pode ter, porque o câmbio está baixando, né? Nós tivemos aí cotações do dólar a quase R$6 hoje, 24 de setembro, está algo em torno de 5,25. Então, quem comprou ali vai ter essa defasagem de câmbio. Queda de preço das commodities, ou seja, como a gente já falou, preço do milho, preço da soja, preço do açúcar em queda no mercado internacional. Também analisamos isso, né, Pedro, no vídeo referente a isso. Crédito mais restrito, não precisa nem falar de crédito no Brasil. Vou dar um depoimento isso aí hoje do Banco do Brasil, antes de gravar esse vídeo, umas 3 horas atrás, para renegociar um crédito de um cliente. Eu cheguei lá a falar com o gerente da agência, ele disse assim, olha, nós estamos travados, todas as renegociações que nós submetemos à regional foram negadas. Não há uma previsão. Saiu a regulamentação da medida provisória 1314 de 2025, nós fizemos um vídeo sobre ela, lá o vídeo de 12 bilhões, se você não viu, vai lá ver também. Saiu a resolução do Conselho Monetário Nacional, eu estudei ela hoje, sexta-feira nós vamos falar sobre ela. Tem dinheiro, mas não sabe para onde vai chegar. As regras para pegar esse dinheiro são especialmente para alguns produtores, muitos ficaram de fora e não vão ter o dinheiro, tá? Então o crédito está muito restrito. Margens comprimidas, né? Comprou, preço de margem de venda está muito baixa. Alongamento de recebíveis. Alongamento de recebíveis é inadimplência / prometo te pagar não sei quando.
e o mercado segue pressionado em 2025. Muitas revendas estão ficando pelo caminho. O que efetivamente desemboca onde? Quem não quebrou e tem condição pediu o quê, Pedro? Recuperação judicial, como você vai ver aqui, ó. Recuperações judiciais no setor de insumos e efeitos, credibilidade e crédito. O caso emblemático é da AgroGalaxy, né, que foi o oásis, todo mundo olhava para a AgroGalaxy, nossa, essa empresa é maravilhosa, até que ela, em setembro de 2024, ela pediu uma recuperação judicial, teve o seu plano homologado, numa dívida de 4,6 bilhões de reais, com credores como Banco do Brasil, Santander, securitizadoras de CRAS, né, que são certificados e recebíveis do agronegócio, e fornecedores. Impactos, aperto de crédito setorial, renegociação ampla de prazo e garantias, maior seletividade bancária. Muitas recuperações judiciais no setor, nós falamos também sobre isso num vídeo. Qual vídeo que nós falamos sobre recuperação judicial? Aquele da crise, né? Do crise do Banco do Brasil, né? Aquele vídeo é legal também para você ver essa questão toda que foi analisada lá. Então, num panorama geral, os pedidos de recuperação judicial no agro aumentaram fortemente, né? Estamos falando aí de só em 2025 mais de 380 pedidos de recuperação judicial entre produtores e empresas, refletindo juros altos, insumos caros, parte do ciclo, preços menores das commodities, ou seja, uma tempestade perfeita. Eu vou parafrasear aqui, Pedro, o professor Marcos Fava, ele fala dos três vezes, variáveis variando violentamente. Então, tudo são variáveis, elas estão variando de forma muito forte. Então, os 3 vezes estão sendo vistos nesse cenário e quando isso acontece, há uma chacoalhada no mercado, alguns perecem, outros ficam e há um rearranjo e as recuperações judiciais comprovam isso. Então, antes de fechar, eu vou pedir para o Pedro colocar agora a matéria que eu falei lá no começo do vídeo, sobre... Essa matéria foi publicada pelo Portal do Agro em outubro do ano passado, há um ano atrás, mas você vai ver que isso não mudou, né? Então, aqui está colocado aqui, ó, consumo de defensivos agrícolas, é a verdade do consumo de defensivos agrícolas no Brasil. E aí você já vai descendo aqui, ó, consumo de agrotóxicos no Brasil, elevado ou adequado? Né? Aí ele começa aqui fazendo uma análise, né? Faz um exemplo dos automóveis, porque o que ele quer dizer aqui? Área plantada, tamanho da área, várias safras, tudo aquilo que a gente falou no vídeo. Será que efetivamente nós usamos muito agrotóxico ou agrotóxico defensivo, ou nós efetivamente usamos menos do que muitos países do mundo? Então ele faz uma comparação, colocando aqui 10 maiores frotas de veículo, começa com China, Estados Unidos, Japão e Brasil. E vai trazendo aqui. Depois ele pega 10 países com maior número de veículos para 1.000 habitantes. Gibraltar, San Marino, Liechtenstein, Andorra. Veja só como muda. Depende do ponto de vista, depende do número que você pega. Lá era o número total de veículos. Aqui é o número de veículos para cada percentual de habitantes. Então, já nem existe mais China ali, né? Os Estados Unidos cai lá de segundo lugar, ele já cai para 7º lugar. Ele faz esse comparativo com veículos e depois ele desce, né? E vem aqui. Então, o que eu queria chamar a atenção aqui para não ficar muito longo? Tá? Nessa tabela 3, maiores produtores agrícolas, China, Índia, Estados Unidos e Brasil, em milhões de dólares, né? Aí depois na tabela 4, ele vem países com maior área cultivada, Índia, Estados Unidos, China, Rússia, Brasil, em milhões de hectares. Veja que o Brasil é o 5º aqui. Maiores exportadores agrícolas, Europa, Estados Unidos e Brasil, em bilhões de dólares. Isso aqui são números absolutos, né? Aí, países com maiores superávites agrícolas. Brasil, maior superávit, é o que mais vende e menos compra. Europa, Argentina, Nova Zelândia, vem aí, dados brutos. Aí ele vem para falar de pesticida, né? Maiores consumidores de pesticida. Brasil, Estados Unidos, ó, tabela 7. Pode descer, Pedro. Tabela 7. Maiores consumidores de pesticida. Brasil, 801 toneladas. É aqui que a gente vai mostrar para você que, efetivamente, como efetivamente o Brasil não é o maior consumidor por área, por porção, por hectare, por alqueire,
como você queira usar de pesticida. Então, nós somos o maior consumidor de pesticida em toneladas, primeiro lugar. Aí depois a gente vem combinando pesticidas com a área agrícola, tabela 8, Pedro vai chegar lá. Consumo de pesticidas por hectare, vai descendo. Você acha o Brasil aí? Não está nem entre os 20. O Brasil ocupa a 25ª posição, com 3,13 gramas de pesticida por dólar. Então, olha, a gente é o que mais usa, mas não está nem entre os 20 por hectare, tá? Por dólar, o tanto por valor, tá? Consumo de pesticida por valor de produção. Sumiu o Brasil também aqui, ó. Nem entre os 20. Então, qual é a conclusão que eu queria trazer para vocês aqui? O Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo, um dos maiores exportadores, sendo o maior exportador líquido de produtos agrícolas. Sua área de produção situa-se integralmente em regiões tropicais e subtropicais, com 2 ou 3 cultivos anuais. Assim, o consumo de pesticida é compatível com essas características, inclusive com índices ponderados inferiores a países onde as pragas agrícolas são muito menores, menos importantes que o Brasil. Então, quer dizer, podemos finalizar aqui, Pedro, voltar para a apresentação. O que isso quer dizer? Nós usamos, porque precisamos, usamos nas quantias certas, são produtos caros que devem ser usados de forma adequada. Então, nós podemos finalizar aqui com as perspectivas e o que esperar. No curto prazo, volatilidade de preço em moedas-chave, glifosados e afins e pressão de câmbio. Crédito seletivo, oportunidade de compras escalonadas, ou seja, comprar um pouquinho de cada vez para aproveitar os seus momentos. Travamento de custos com base em relatórios da Conab, ou seja, a Conab divulga os seus relatórios, quem vai produzir milho pensa se vai produzir, se tem muito estoque, se não tem, quem vai produzir soja, quem vai produzir, que são os pequenos produtores, os médios, eles podem ter essa previsibilidade de acordo com os relatórios da Conab. Médio prazo, de 2 a 3 anos, substituição parcial de origem, né, de quem nós vamos comprar, China, Índia, Rússia, Canadá, nós vamos ver a melhora gradual dessas cadeias. E no longo prazo, uma reindustrialização nacional, para produzir isso aqui. Nós temos o Plano Nacional de Fertilizantes, com projetos de amônia, metanol, para tentar diminuir ou suavizar os choques externos que a gente fica vinculado às exportações e importações. Então, esse é o clima, esse é o cenário, essa é a realidade dos agroinsumos, especialmente fertilizantes e defensivos no Brasil. Espero que você tenha gostado e gostaria de chamar a atenção que cada vez mais o agronegócio é um negócio difícil, um negócio complexo. Então, nós gostaríamos de chamar a atenção para a necessidade de profissionalização do produtor, da produtora, de documentação, de segurança jurídica e efetivamente se transformar de um produtor rural num empresário rural. Eu não canso de ouvir isso, todas as aulas da pós-graduação, os livros, vou até pedir uma licença poética, viu, Pedro? Vou trazer aqui sair um pouco da câmera, mas para mostrar aqui para o pessoal que a gente não fala só, né? Ó. Fora as fontes aqui da internet tem as... Aqui, ó, livro. Aqui, ó. Livro Direito Agrário, a gente está estudando e cada vez mais a gente se depara nessas publicações de grandes autores do setor que a profissionalização do produtor rural não é mais uma escolha, Pedro, é uma obrigação. Então, se você quer saber mais sobre isso, segue os nossos canais, se inscreve na nossa comunidade aqui, que nós temos o programa de formação, transformação do produtor rural no empresário rural, nosso método Roma, onde você vai ter um diagnóstico próprio, onde está, para onde vai, como fazer isso e também um seguro sem ter seguro, porque você vai se documentar, um plano de negócio, um plano de ação, um orçamento, tudo que você tem que fazer no antes, dentro e fora da porteira, para, em caso de perdas, em caso de anormalidades, você ter um dossiê completo, ter uma administração adequada e também começar a se preparar, como nós falamos no último vídeo de sexta-feira que nós fizemos lá na Livraria Cultura, reforma tributária, que também vou chamar a atenção aqui para você. Lei complementar
2014, 2025, está aqui também, estamos estudando para trazer a realidade. Respondemos lá os comentários de que isso aí é só enrolação. Não é. Nós estamos estudando, mas não sabemos ainda. Ninguém sabe exatamente como vai ficar. Só sabemos que o produtor vai ser considerado empresário rural e ele vai precisar fazer uma contabilidade, vai precisar declarar o seu imposto diferente do que é hoje. Então fique esperto, fique atento. Se quiser se instruir, quiser saber mais, né, Pedro? O nosso programa vai ser lançado, não está à venda, mas se você se interessar, a gente pode te ajudar. A gente está com uma previsão, né, Pedro, de lançar esse produto efetivamente em janeiro, né? Ou um pouco antes ou um pouco depois. Fica ligado aí que a gente está terminando, está quase pronto. Amanhã, sexta-feira, tem gravação do último módulo, né? E também vai ter um novo quadro que eu vou anunciar aqui, eu já fiz um spoiler, o Dr. Pedro Rocha, vai começar segunda, né? A gente vai começar as gravações essa semana, se der tudo certo, e a gente vai bolar a data certinho para encaixar no meio da semana. Estamos vendo aí se no começo da semana aí um giro mundial de análise específica sobre agro, contratos, etc, para trazer ainda mais informação para você, ok? Espero que você tenha gostado. Comenta no vídeo, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber, se inscreve na comunidade e acompanha o nosso canal aqui, nosso quadro Seu Direito no Agro, todos os vídeos que a gente produz, Instagram, TikTok, Facebook, estamos em todas as plataformas, nosso site www.rochamaso.com.br, os nossos serviços estão lá, quiser fazer contato com a gente faz parceria o Brasil todo e fica aqui o convite para você ser sempre nosso parceiro aqui, beleza? Vejo você no próximo, até logo, fiquem com Deus, um abraço.